Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisão da parte gramatical do 8º ano para a gente poder entrar com a matéria do 9º ano, tá? Então, assim, primeiro passo que a gente vai fazer, vamos relembrar o que é um sujeito e o que é um predicado. Sujeito é o termo de quem toda frase fala, certo? E predicado é toda a frase que fala do sujeito. Então, assim, tirou o sujeito, tudo que sobra é predicado. Como a gente faz para achar o sujeito? A gente faz a pergunta para o verbo. Primeiro, você encontra o verbo. Verbo é a palavra que está expressando a ação ou o estado do sujeito. Por exemplo, ela é bonita. Quem é bonita? Ela. A resposta, quando você pergunta quem para o verbo, a resposta é sempre o sujeito. Ela é bonita. Quem é bonita? Resposta, sujeito, ela. O sujeito, ele pode ter 5 tipos. Ele pode aparecer como sendo uma única pessoa praticando a ação, ou um único objeto praticando a ação. Ele é chamado de sujeito simples. Ou seja, a professora explicou a matéria. Quantas pessoas explicaram a matéria? Não é só uma, é só a professora. Então, o sujeito é simples. Se eu falar, o tomate está caro. Quantas coisas estão caras? Não é só o tomate que eu estou falando? Então, o tomate é sujeito simples. Agora, se eu falar, a professora e a coordenadora chamaram a mãe do aluno. Quem chamou a mãe do aluno? Não foi mais de uma pessoa? A professora e a coordenadora. Então, no caso, o sujeito é composto. Se eu falar, o arroz e o feijão estão prontos. O que está pronto é uma coisa só? Não, é o arroz e o feijão. Então, é um sujeito composto. A gente pode falar que o sujeito está oculto quando ele não aparece na oração. Então, por exemplo, saímos correndo. Quem saiu correndo? Nós, tá? Dá para saber quem praticou a ação do verbo só olhando para ele. Então, quem conjuga saímos? É nós. Então, o sujeito é oculto, nós. Eu posso dizer, fiquei cansada. Quem ficou cansada? Eu. Tá escrito na frase, fiquei cansada? Não tá. Mas todo mundo sabe que fui eu, porque é só olhar pro verbo. Quem ficou cansado? Quem conjuga fiquei? Eu. Ok? Então, o sujeito existe, ele está oculto. Mas existe um outro tipo de sujeito que também não aparece na frase. É o sujeito indeterminado. Como o próprio nome diz, alguém praticou a ação do verbo, porém, ninguém sabe quem foi. Roubaram o meu chaveiro. Quem roubou o meu chaveiro? Se eu soubesse, eu daria um nome. Eu não sei, por isso eu estou usando a terceira pessoa do plural no verbo. Roubaram. Qualquer um pode ter roubado o meu chaveiro. Até um passarinho pode entrar voando, pegar o chaveiro e sair voando com ele. Certo? Não se sabe quem praticou a ação. Por isso ele é chamado de indeterminado. Ok? Se eu falar assim, precisa-se de costureira. Quando você lê a frase, palavra, precisar, é um verbo na terceira pessoa do singular e tiver mais esse se do lado, precisa-se. Então, ali, esse verbo de precisar também fica como indeterminado. Alguém está contratando a costureira, mas não se sabe quem é, ok? E existe um último tipo de sujeito, que é o sujeito inexistente, ou seja, oração sem sujeito. É quando o verbo não precisa ser praticado por ninguém, ele simplesmente existe e acabou, tá? Um exemplo disso, choveu muito essa noite. Alguém pratica a ação de chover? Simplesmente chove e pronto, tá? É um fenômeno da natureza.
Está frio, está calor. Alguém pratica a ação de estar frio ou estar calor? Não. Simplesmente está frio, simplesmente está calor. Faz 3 horas que eu estou esperando. Alguém pratica a ação do fazer? Não. Ninguém pratica a ação do fazer. Ok? Ou o verbo haver, no sentido de existir. Há muito mato no jardim. Simplesmente é um comentário. Tem mato no jardim. Ninguém está praticando a ação do haver, que no caso tem a mesma função de existir. Existe muito mato no jardim. Ok? Predicado. Predicado é toda ação praticada pelo verbo, certo? Então, tudo que acontece na frase, tirando o sujeito, é o predicado, ok? Então, por exemplo, minha mãe fez macarrão no domingo. Quem fez o macarrão no domingo? Minha mãe. Minha mãe não é o sujeito? Então, eu tiro minha mãe. Tudo que sobrar fez macarrão no domingo é chamado de predicado, ok? Existem 3 tipos de predicado: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Como que a gente vai fazer para descobrir qual é qual? O predicado verbal é quando o verbo que pratica, que está mostrando a ação praticada pelo sujeito, precisa de um complemento que não seja uma qualidade. Então, por exemplo, eles revelaram a verdade. Quem revela, revela alguma coisa. Quem revelou a verdade? Eles. Eles revelaram o quê? A verdade. Então, esse revelaram a verdade, a palavra revelar, ela pede um complemento. Quem revela, revela alguma coisa, certo? Então, esse predicado é considerado um predicado verbal, porque ele tem um verbo que a gente chama de transitivo, porque ele precisa de um complemento. Então, ele é transitivo direto. Quem revela, revela alguma coisa. Revelei o quê? A verdade. Esse a verdade é chamado de objeto direto. Por quê? Porque ele complementa a ação do revelaram, que é um verbo transitivo direto. Certo? Existe o caso do predicado verbal ser com um verbo intransitivo, ou seja, um verbo que não necessita de um complemento. Por exemplo, meu pai saiu. Eu atendo o telefone, seu pai tá aí? Não, meu pai saiu. Eu preciso falar onde meu pai foi? Não preciso falar. Já dá para entender que ele não está em casa. Então, a palavra saiu é um verbo intransitivo, ou seja, um verbo que não necessita de complemento, ok? Nesse caso, saiu é o predicado e é um predicado verbal. O predicado nominal é o mais fácil que tem, porque ele vai ter o sujeito, ele vai ter o verbo de ligação e ele vai ter um predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É uma palavrinha que vai dar uma qualidade pro sujeito. Por exemplo, ela é bonita. Quem que é bonita? Ela. Ela é o sujeito. Ela, bonita, ligado por um verbo, é. Os verbos de ligação são decoreba, tem que decorar. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, parecer, tornar-se e andar no sentido de estado, ok? Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, parecer, tornar-se e andar. Se aparecer qualquer um desses verbos na frase, nós estamos falando de um predicado nominal. Decorou o verbo de ligação? Você já sabe que o predicado é nominal, ok? Por quê?
E uma coisa curiosa é que o verbo de ligação ele pode ser substituído por outro verbo de ligação. Então, por exemplo, ela é bonita, ela está bonita, ela parece bonita, ela tornou-se bonita, ela continua bonita. Então, você consegue trocar todos eles. Então, como que a gente vai saber se o predicado é nominal? Você vai achar o sujeito e vai tentar trocar o verbo por é, tá? Então, por exemplo, o seu telefonema foi especial. Eu posso falar o seu telefonema é especial? Posso. Então, o predicado é nominal. Do verbo foi até o especial é chamado predicado nominal, ok? O predicado verbo nominal é uma mistura do predicado verbal com o predicado nominal. Ou seja, ele vai ter um verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Por exemplo, os alunos saíram assustados. Os alunos saíram não precisa complemento. Se eu estou dizendo que ele estava assustado, é uma informação a mais que eu estou dando para o sujeito. Essa informação a mais é um predicativo do sujeito, tá? Então, já que o verbo saíram é um verbo intransitivo e ele não é um predicado verbal porque tem predicativo do sujeito, a gente vai chamar de predicado verbo nominal, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o complemento nominal. Como o próprio nome diz, complemento nominal é um termo que complementa um nome, ou seja, ele vai complementar um substantivo ou um adjetivo. Então, por exemplo, eu posso falar assim: Cecília tem orgulho da filha. O que a Cecília tem? Orgulho. De quem? Da filha. O da filha está complementando a palavra orgulho. Porque quem tem orgulho de alguma coisa. Tem orgulho de quê? Da filha. Poderia ter orgulho da vida, podia ter orgulho do marido, podia ter orgulho dos alunos, podia ter orgulho da sua beleza, enfim. Orgulho pode ser de qualquer coisa. Então, o que vem completando é um complemento nominal, certo? E um outro caso, Ricardo estava consciente de tudo. Consciente é o adjetivo do Ricardo, certo? Ricardo estava consciente. Esse de tudo só vem complementar. Consciente de quê? Certo? Ele poderia existir, como ele poderia não existir. Então, ele é chamado de complemento nominal, porque ele complementa o adjetivo de consciente, ok? Aposto. Aposto é um termo que vem para complementar um substantivo, ou ele vem complementar alguma ideia. Se eu disser assim: ontem, segunda-feira, passei o dia em casa, esse segunda-feira não está explicando a situação? Ele é um aposto. Posso falar assim: Maria foi à casa de João, vírgula, pai de Joana, vírgula, para conversar. Esse pai de Joana explica quem é o João. Então, pai de Joana é um aposto. Eu posso falar muitas coisas, 2 pontos. Sobre escola, sobre política, sobre religião, sobre crenças. Então, esse sobre escola, sobre política, religião, crenças, está explicando as coisas que eu posso falar. Geralmente vem com 2 pontinhos. Tudo que vem depois dos 2 pontinhos e está explicando o termo anterior é chamado de aposto, ok? Espero que vocês tenham lembrado e assistam quantas vezes for necessária, ok? E dá um joinha no vídeo. Beijo!